ao nosso MesaCast Código e Profissão, programa em que abordaremos sobre o código de ética do farmacêutico, suas atividades, exemplos práticos, inovações e expectativas para o futuro. Nesse primeiro episódio, vamos entender as bases do código, por que ele existe, como ele garante os direitos, e deveres importantes para o exercício da profissão. Mas antes, vamos conhecer nossa convidada. Hoje nós estamos aqui com a mestre em saúde coletiva pela UFRJ, Michele Teixeira. Seja bem-vinda. Obrigada. Professora, o que te levou a escolher a farmácia hospitalar? Foi algo que a senhora já planejou na faculdade ou a senhora foi se apaixonando após que ingressou na área? Bom, muito obrigada pelo convite. Então, a farmácia hospitalar, na verdade, eu não conhecia antes de cursar farmácia. Eu já tinha tido uma experiência prévia dentro do cenário hospitalar, mas não na parte da farmácia, e sim mais na parte de análises clínicas. E aí, quando eu, durante a graduação, fui estagiar, consegui um estágio que era dentro de um home care. Achei muito interessante, achei que era uma proposta legal, mas acabou que durante o período da faculdade eu fiquei mais encantada ainda com a parte da atuação do farmacêutico mesmo dentro do hospital e não mais voltada só para a parte do home care. O que o farmacêutico pode desenvolver dentro das atividades que são possíveis na área hospitalar. E cada vez mais eu ia me envolvendo, me apaixonando. Entrei como estagiária ainda na parte hospitalar, depois consegui ficar como farmacêutica na própria instituição em que eu fiz estágio durante a minha graduação e depois de formada. E aí era um espaço maravilhoso que a gente conseguia desenvolver muitas atividades, sempre pensando ali na característica do paciente, em prol da segurança ali do paciente. Então, a gente sabe que a oncologia é uma área delicada e cheia de responsabilidade. Então, eu queria saber de você, como é para você atuar nesse âmbito? Bom, eu comecei na oncologia, eu ainda estava na época, na graduação. Entrei ali como estagiária, dentro da parte de manipulação de medicamentos oncológicos. Ainda não existia a regulamentação que a gente tem atualmente. A primeira regulamentação LDC que surge em 2004, antes de 2004 eu já estava atuando ali na área oncológica e realmente é delicada, a gente trabalha diretamente dentro da área de manipulação, onde é uma responsabilidade muito grande da nossa profissão, nós somos os responsáveis ali por todo o processo, pela cadeia toda, do recebimento da prescrição, do desenvolvimento de atividades voltadas ali para uma segurança do produto, qual vai ser o melhor produto a ser manipulado, a etapa de preparo, que é a etapa de manipulação propriamente dita, a emissão desse produto já manipulado, com rótulo, dentro de embalagens ali completamente específicas para cada produto. Na oncologia, a gente trabalha muito com os protocolos que são previamente selecionados, previamente, na verdade, adotados dentro das instituições. E o farmacêutico ele precisa saber em que momento que está a doença, qual o estadiamento, para poder entender toda aquela condição daquele protocolo, as doses, por que muda em determinados momentos. E atualmente, a gente não pode atuar se não tiver uma especialização. Então, eu entro na oncologia há um tempo atrás, onde não era uma exigência. O farmacêutico ele podia, ao término da graduação, já ser inserido nesse contexto. E hoje a gente não tem essa possibilidade mais. A gente precisa que passe por uma preparação. Dentro da parte da graduação, a gente não tem tanto tempo disponível para poder explorar o lado da oncologia. E aí, quando a gente vai para a especialização, é quando a gente consegue aprofundar todo esse conhecimento baseado nos protocolos e todas as outras etapas que estão dentro do cenário oncológico. Então, eu acho que é importante essa legislação que ela vem atribuindo a condição de especialização para que a gente consiga adotar técnicas, medidas que são de qualidade, pensando ali na complexidade da doença. E o que mais te marcou nesse trabalho? Teve alguma situação específica com algum paciente? Algumas, principalmente criança.
Então, a gente na área, dependendo do cenário que a gente esteja, a gente vai estar trabalhando com todas as faixas etárias. Se você vai para uma unidade hospitalar em que não é específica de determinado tipo de câncer, por exemplo, é um atendimento mais geral, entre aspas, a gente vai dos bebezinhos até as pessoas mais velhas. Então, eu tive alguns momentos bem delicados, pessoas muito jovens sendo acometidas aí por patologias muito agressivas e crianças, principalmente há tempos aí atrás, logo que ainda estava na época da residência, inclusive, a gente estava fazendo um trabalho de farmacovigilância dentro da oncopediatria e fazíamos o acompanhamento das infusões, né, das aplicações das quimioterapias. E aí a gente se aproximava muito da criança, do responsável, paciente, e isso fazia com que a gente criasse, entre aspas, né, um elo, um vínculo. Em determinado momento, uma criança volta, ela tinha ido de alta e aí volta com uma neutropenia febril, que é uma das reações previstas dentro do protocolo ali, né, da oncologia. E a gente já estava meio que próximo, né? E aí, a gente vai embora do hospital, eu e as minhas duas colegas residentes, quando a gente chega no dia seguinte, ela tinha falecido. Então, aquilo ali foi uma coisa que, de certa forma, mexeu muito. Assim como a gente também tem muitas situações que são de alegria, de felicidade, onde a gente consegue auxiliar por todo o suporte e que o sucesso, a terapêutica, ela funcione da melhor forma, mas a gente tem uma condição ali muitas das vezes que não é um desfecho tão agradável, mas temos aí também situações que são bem gostosas de acompanhar. Você também atua como farmacêutica clínica hospitalar. Como é ver na prática o que você ensina em sala? Dentro da sala de aula, a gente traz todo o arcabouço, toda a estrutura teórica que a gente consegue aplicar. Então, eu consigo, na verdade, né, associar essas situações reais que acontecem no dia a dia, que a gente enfrenta dentro de cenários hospitalares, e associar com a teoria. Então, ferramentas que a gente tem ali teóricas, mas que muitas das vezes na aplicabilidade da prática elas precisam de uma adaptaçãozinha, porque elas não vão se encaixar em todas as situações de uma forma tão perfeita. Então a gente consegue organizar os aspectos práticos com as características teóricas, mas para eu aplicar a prática, eu tenho que conhecer o teórico. Então, eu consigo trazer de uma forma bem tranquila essa parte prática que eu consigo explorar dentro de um cenário hospitalar, dentro do desenvolvimento da profissão e organizar isso dentro de uma teoria que é proposta para que seja ensinado aí para os nossos alunos. Nós aprendemos muito com a senhora, né, em sala de aula. Obrigada. Tem alguma coisa que você aprende conosco? Todos os dias. Todos os dias. Vocês conseguem trazer pra gente uma relação de mãe e filho, onde o filho, exatamente, a gente traz ali toda uma estrutura que foi aprendida durante a trajetória profissional. E vocês trazem pra gente, inclusive, ferramentas que a gente não está acostumado a utilizar. Atualmente, questões de tecnologia, inteligência artificial. Hoje a gente vive num momento que tem muito essa questão da inteligência artificial e a gente precisa se organizar, aprender, trocar essas experiências. Onde vocês mais jovens que a gente, não tão mais jovens que eu, claro, mas dentro dessa ideia do tempo em que vocês têm de contato com as ferramentas, vocês conseguem trazer isso muito pra gente. E é claro, né, aquelas questões dos trabalhos em grupo, como que a gente vai organizar, cada um é de um jeito, cada turma é de um jeito. Algumas ferramentas são muito viáveis dentro de determinados grupos, para outros já não funciona bem. Então a gente tem que captar isso dentro daqueles nichos para poder oferecer o melhor para a formação de vocês. Professora, como ser professora está nessa área complementa, né? O que a sua rotina no hospital te ensinou e o que você leva para a sala de aula?
Em algum momento, trabalhando com a parte oncológica, a gente se depara com muitas situações que não são tão legais. E aí, até trouxe um exemplo aqui para vocês. Em algum momento da área oncológica, eu achei que não queria mais trabalhar com aquele espaço, porque eu achava que a gente vinha acompanhado aí de um desfecho que não era legal, vinha com um sentimento ali meio triste em determinadas situações. E aí, eu tenho a outra parte, a contrapartida, que é estar dentro de sala de aula, que é uma alegria, que é a condição de estar explorando, começando uma carreira onde a gente tem muita empolgação, onde a gente tem todas aquelas energias que vão ser aplicadas ali durante a trajetória profissional. Depois eu desconstruí esse pensamento da tristeza que estava na área oncológica, vi que isso, na verdade, pode ser revertido dentro ali de propostas que a gente pode oferecer para o paciente, para o cuidador, para o familiar, mas eu consigo hoje ter essa felicidade de estar dentro de sala de aula, oferecendo, né, a parte ali teórica, a parte ali acadêmica e tendo essa parte prática, que é o que eu aplico dentro do cenário hospitalar, do cenário oncológico. Então, eu consigo ter uma complementação. Eu não seria 100% feliz se eu só vivesse no hospital ou se eu só desse aula. Já tive momentos em que eu era só docente e faltava alguma coisa. Assim como eu era só da área profissional e achava que podia ter um pouco mais, podia evoluir um pouco mais. E hoje eu tenho essa completude quando eu estou dentro do hospital e aí eu ofereço aí a parte acadêmica junto da instituição, dentro da universidade. Falando em hospital, hoje você percebe uma crescente procura dos farmacêuticos e outras profissões pela área hospitalar? Percebo. Acho que a farmácia clínica veio com essa proposta de inserção do farmacêutico de uma forma muito mais atuante. A gente no passado não tinha esse olhar para a farmácia clínica, a gente era um farmacêutico mais de bastidores. Hoje a gente já botou a nossa cara, a gente consegue participar da elaboração da farmacoterapia. Então, há uma procura em termos de farmácia clínica, em termos de farmácia hospitalar. Na farmácia hospitalar, eu não tenho uma exigência de complementação de formação, então eu posso, no caso vocês, podem terminar a graduação e ser inserido no mercado de trabalho da área hospitalar. Não tem nada que seja obrigado a ter uma complementação de formação. E isso também facilita o acesso para os recém-formados. Alguns se encantam, outros, principalmente porque a gente tem um primeiro contato, que é dentro do estágio, outros já no estágio mesmo não curtem muito, mas eu sou professora de farmácia hospitalar, né, na instituição, e eu já começo o primeiro dia de aula falando que grande parte vai se encantar, porque de fato é encantador, é um universo que a gente tem muito ainda a explorar e a fazer pelos nossos pacientes. Bom, nós vamos para o segundo bloco e faremos discussões práticas sobre ética e os deveres do farmacêutico em cenários fictícios, mas que poderiam ser reais. O Código de Ética, aprovado pelo Conselho Federal de Farmácia em 2014, é um documento que orienta a conduta de todo farmacêutico no Brasil e estabelece valores, princípios e direitos que devem ser seguidos no dia a dia. Um ponto importante são os direitos do farmacêutico. Entre eles estão exercer sua profissão com autonomia técnica e ser respeitado por suas decisões profissionais, assim como trabalhar em condições dignas e seguras e até recusar-se a realizar atos que contrariem a ética. Vamos para um cenário prático, professor. O farmacêutico tem um papel na segurança do paciente durante a interpretação dos pedidos médicos e a ciência da interação medicamentosa, né, dos efeitos dos medicamentos usados e prescritos pelo médico. Como você lida com situações em que um erro técnico pode gerar consequências graves? O código fala, né, sobre responder pelos atos profissionais e como isso é aplicado na prática da hospital. Bom, a gente dentro do cenário hospitalar, você tem dois momentos em que a gente pode estar se deparando com situações voltadas aí para percepção de erros que podem acontecer. Então eu tenho o farmacêutico atuando dentro de um universo de pacientes internados,
e eu tenho um farmacêutico que está atuando dentro de um universo de pacientes a nível ambulatorial, onde o paciente pega o medicamento e vai fazer o uso em casa. Esse momento dessa interação farmacêutico junto ao paciente, junto ao cliente, nem sempre ele está tão próximo. No nível ambulatorial, tem contato com o paciente ou familiar. Já no nível de internação, a gente tem a enfermagem, que tem ali um intermediário, se a gente fosse colocar assim. Mas em todos os cenários, a gente tem acesso à prescrição. Então, é necessário que o farmacêutico participe ali, de alguma forma, avaliando, fazendo ali a triagem, fazendo uma análise mais aprofundada, se aquela dose, ela está dentro de uma dose padrão, se ela está dentro de uma dose, se ela está ultrapassando uma dose máxima, se é uma subdose. E o ideal é que a gente, dentro dessas condições, tenha uma aproximação por parte ali do prescritor, que na verdade, grande parte da nossa atuação, ela depende da prescrição médica. Então, a gente se depara com situações em que interações medicamentosas acontecem, onde você consegue prevenir. Então, a farmácia clínica, ela traz muito isso pra gente. E como que a gente faz essa resolução? Como que a gente resolve isso? Através de um contato com o médico, através de sinalização de que houve ali uma condição de uma interação, que a dose ela não é uma dose que deveria estar prescrita naquela situação. E o médico, sendo sinalizado por esse profissional, ele faz o ajuste da prescrição. Nós, como farmacêuticos, a depender do local em que a gente esteja trabalhando, é possível, inclusive, fazer esse registro dentro de prontuário. E aí isso fica ali de uma forma bem clara e registrada para todos os profissionais envolvidos. O que a gente não pode fazer? Se negar ou omitir a atuação nossa em prol de não vou fazer porque vai me dar trabalho, o médico uma profissão que ela é considerada um semideus. Isso a gente não pode se recusar. A gente precisa, a partir do momento da identificação de qualquer problema relacionado ao medicamento, qualquer problema relacionado à farmacoterapia, informar, e você pode, a depender do tipo de problema, se recusar, desde que não haja nenhum prejuízo para o paciente, a oferecer aquele medicamento, ou ao mesmo tempo você pode, olha, essa situação ela só vai ser atendida à medida que for resolvido esse outro problema. Então a gente precisa se colocar numa posição para que a gente não sofra sanções relacionadas às questões éticas. Então existem medicamentos que são mais delicados, e a gente precisa estar dentro de uma postura, dentro de uma condição que você precisa se fazer presente. Essa troca de comunicação, né, geralmente é a que mais tem ruídos, né? É a que mais tem ruído. E o ideal é que você consiga falar diretamente com o profissional responsável, para que você não tenha intermediários, porque isso acontece de forma contínua no hospital. Você avisa a enfermeira, a técnica de enfermagem, olha, essa prescrição aqui, a dose está errada, a via de administração está errada. E aí quando chega para o profissional médico, falaram que a farmácia não vai liberar porque está com erro. E ninguém falou que não iria não liberar. A gente só pediu para poder corrigir, ajustar aquela informação que estava ali, não dentro do que é previsto. Aí a importância, né, da boa comunicação multidisciplinar dentro do hospital. Que é importante, muito importante. Ainda falando sobre código de ética e responsabilidade do farmacêutico, a gente sabe, né, sobre a questão da portaria 344, tão famosa, que exige muita atenção para quem principalmente trabalha com medicamentos controlados. E eu gostaria de perguntar como você costuma orientar os alunos acerca dessas responsabilidades e esses desafios do dia a dia com esses medicamentos controlados. Então, dentro da portaria 344, ela de 1998, né, ela fala sobre os medicamentos que são enquadrados como psicotrópicos, entorpecentes, que são medicamentos delicados no aspecto de desenvolver tolerância, dependência. A gente sabe que são medicamentos muito sensíveis e é um problema, entre aspas, tanto no cenário comercial da drogaria, quanto dentro das unidades hospitalares.
E aí a gente precisa ter um controle, e é isso que eu tento passar para os nossos alunos, que todos os medicamentos são importantes. Dentro ali da proposta, podem desencadear reações adversas, quadros de intoxicação, mas pela característica do produto que está enquadrado no 344, a gente precisa, inclusive, ter um olhar bem direcionado, com a finalidade de evitar desvios, com a finalidade de evitar situações cuja o medicamento ele vai ser usado fora da sua finalidade. Então, a gente precisa ter acesso à prescrição, entender a situação daquele paciente para poder você amarrar as questões de fornecimento do produto e você não partir para uma situação em que você vai ter perda de controle desses medicamentos. A gente precisa prestar contas desses medicamentos, então existem relatórios que são enviados para os órgãos fiscalizadores, e aí eu preciso justificar, muitas das vezes, o porquê daquela quantidade toda para aquele paciente. Dentro da área hospitalar, a gente tem pacientes em estágios aí diversos, que as situações mais vulneráveis, menos fragilizados, mais fragilizados, pacientes complexos, mais ou menos, e aí a gente precisa ter um domínio da característica ali da condição do paciente para atrelar isso junto à utilização dos medicamentos e não induzir, por exemplo, a uma condição de dependência. Então a gente tem casos aí de pacientes que de fato necessitam de morfina para poder fazer o controle da dor e outros casos em que o paciente precisa da morfina para fazer o controle da dor, mas ele se vale do aspecto da patologia para poder conseguir ou tentar conseguir uma quantidade a mais para poder fazer uso, e isso gera uma questão aí de dependência, gera uma questão aí completamente complicada para aquela patologia ali do paciente. Ainda mais porque na cabeça dele parece que a dor não vai passar se ele tomar só um de pirona, Exatamente. Só com morfina. E aí precisa desse acompanhamento, desse olhar bem de perto. Às vezes a consulta médica é uma consulta que ela não consegue ser tão detalhada, e aí quem pega esse quesinho ali é o farmacêutico na hora ali de fazer uma orientação, na hora de fazer uma consulta farmacêutica, na hora de fazer uma prestação ali de atendimento ao paciente. E como lidar com esses pacientes que tentam de alguma forma burlar o sistema ou têm prescrições suspeitas? Então, a prescrição suspeita, a primeira coisa que a gente vai fazer é confirmação, né, junto ali ao corpo clínico, para poder verificar se de fato aquilo ali está condizente com a realidade. E ainda não sendo sanada a dúvida, a gente parte para uma esfera superior, as coordenações médicas, para poder tirar as dúvidas e, ainda assim, se for uma situação justificável, a gente pede um parecer, a gente pede um artigo que foi publicado onde justifique aquela condição ali. E em condições do paciente propriamente dito é mais difícil um pouquinho, porque o paciente ele acredita que aquilo ali é necessário. E aí você tem que fazer todo um acompanhamento junto à equipe multidisciplinar, onde a gente aciona os psicólogos, onde a gente vai acionar o médico e apresentar para eles, olha, se, no caso da dor, por exemplo, a dor dele não está resolvendo, talvez seja o momento de trocar de medicamento, talvez seja um momento de uma proposta mais forte para esse paciente, porque ele já pegou o medicamento e ele quer pegar de novo. E aí a gente, dentro de um intervalo ali, você verifica que aquilo ali não está ou não está funcionando, ou esse paciente ele está pegando medicamento e levando para outros lugares, sabe-se lá o que ele está fazendo. Mas a gente pode limitar e as regras seriam impostas para que a gente tente evitar que essas questões aconteçam. Professora, a senhora já trabalhou com licitações e gestões de insumo pela sua passagem pelo Exército. Isso. E esse é um ponto um pouco comentado na área, mas é extremamente importante. E a gente queria saber como é a responsabilidade do farmacêutico nesse processo de compra e do controle de materiais. Então, essa parte de aquisição, de compra, principalmente em órgãos públicos, né, está vinculada aí a legislações específicas. E é toda uma parte bem burocrática, tem aí algumas etapas, e essas etapas são morosas. A gente não tem tantos farmacêuticos que atuam nesse aspecto, mas em algumas situações
enquanto na minha trajetória como temporária, né, no Exército, a gente tem ali algumas questões de favorecimento, de assinatura de nota fiscal, mas que você tem ali algum esqueminha relacionado. Então, a nossa profissão está muito de frente com a compra, com o produto, qualificação de fornecedor, e isso acaba sendo uma condição que pode gerar problemas relacionados ali a desvio de verba, a um produto de má qualidade, onde você vai oferecer qualquer coisa para um paciente, seja ele saudável ou sadio, né? Ou seja ele dentro aí de alguma situação mais vulnerável e que isso pode impactar de fato no desfecho da problemática do paciente ali, da patologia dele. O que você acha que mudou na formação dos farmacêuticos ao longo dos anos? Muita coisa. Na época da minha graduação, a gente não tinha um olhar, conforme vocês têm hoje, para a prática do farmacêutico junto à comunidade, junto ali à relação profissional farmacêutico-paciente. Na minha época, o farmacêutico ele era muito mais um profissional voltado para as questões das análises clínicas, para as questões internas da farmácia hospitalar, da indústria. A gente não tinha esse olhar da atuação profissional do farmacêutico junto à comunidade de uma maneira geral. Então, hoje, a gente tem um profissional de saúde de forma integrada à característica relacionada aí à comunidade, à pessoa, ao indivíduo, ao paciente. Não digo paciente na característica de um doente, mas digo de uma pessoa que muitas das vezes ela chega e ela precisa ali somente de uma orientação, um uso racional de medicamento, porque a gente sabe que tem aí muito do autocuidado e a automedicação, e aí muitas das vezes essa pessoa ela não quer, ela não está precisando, mas ela precisa de medicamento, mas ela precisa de uma orientação da forma a ser utilizada. Não tem conhecimento. Então a nossa profissão ela consegue oferecer isso. A gente tem um contato muito próximo. A escutativa também, né, se faz muito importante nesse contato com cada indivíduo. E hoje eu vejo a nossa profissão como uma profissão integrada à área da saúde. E para finalizarmos, se você pudesse deixar um conselho para essa nova geração de farmacêuticos, o que você diria? Eu diria que vocês continuem com a energia que vocês vêm da parte da graduação. É uma área incansável, a gente trabalha bastante. Tem horas que a gente fica meio desanimado, mas não desanimem, onde a gente pode contribuir muito com a saúde das pessoas, onde a gente pode modificar a questão relacionada à automedicação, a questão relacionada com a utilização de forma irracional dos medicamentos, de forma a contribuir com regras que são impostas e que precisam de fato serem são estabelecidas e que elas precisam ser cumpridas. Então a gente precisa mostrar que o farmacêutico ele é importante, ele não é um mero figurante e nem um obstáculo. Tem sombra de outros profissionais, né? Exatamente, porque tem em muitos momentos a gente é visto como um obstáculo. Ah, tá vendo? Não quer vender porque não tem receita. Mas vocês conseguem liberar. Não quer liberar. E nós não somos obstáculos para ninguém. Pelo contrário, nós somos aqui, nós somos profissionais para poder mostrar que faz-se necessário algumas regras e elas precisam ser cumpridas. Então, é importante, essas regras, elas não surgem do nada e a gente precisa apresentar isso para a sociedade como fruto do nosso trabalho e o porquê que a gente está ali para poder construir isso e saber. Então, eu acho que é incansável, vocês acompanham aí as nossas lutas, seja por salário, seja por atuação, seja por um lugar ao espaço, aí ao sol, mas não se cansem e espero que vocês continuem aí essa trajetória de forma brilhante. Professora, muito obrigado pela sua participação. Ficamos por aqui. No próximo episódio, com a mestre Sani Santos, abordaremos temas como tecnologia, inovação, práticas integrativas na área da saúde. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada, pessoal.